O cofre histórico. Em 15 de outubro de 1912, um dia que entraria para a história da arqueologia, os arqueólogos italianos descobriram, sob as ruínas de uma igreja medieval em Roma, os restos de uma estrutura antiga que havia permanecido oculta por séculos. A equipe, liderada pelo renomado arqueólogo italiano, Luigi Peruzzi, havia estado trabalhando no local por semanas, removendo cuidadosamente as camadas de detritos e escombros que cobriam a área. À medida que as camadas de detritos foram removidas, revelaram-se as bases de uma basílica monumental, construída durante o auge do Império Romano, quando a grandiosidade e a magnificência das construções refletiam o poder e a riqueza de Roma. A equipe de arqueólogos teve a tarefa de desvendar os mistérios que rodeavam aquela estrutura impressionante. Com cuidado e precisão, eles começaram a escavar, revelando gradualmente as dimensões e a complexidade da basílica. O que descobriram foi simplesmente extraordinário, uma construção imponente, com colunas majestosas e um sistema de abóbadas que desafiavam a gravidade. As colunas, feitas de mármore de alta qualidade, eram adornadas com ornamentos intrincados e apresentavam uma altura que parecia impressionante para a época. Mas quem poderia ter construído uma estrutura tão impressionante? A resposta a essa pergunta levou os historiadores a mergulharem nos anais da história romana, procurando por imperadores megalomaníacos e arquitetos visionários. A teoria mais aceita aponta para o reinado de Constantino, o Grande, que governou Roma no início do século IV e foi conhecido por seus ambiciosos projetos de construção. Constantino havia ascendido ao trono com a intenção de restaurar a glória do Império Romano e havia lançado uma série de projetos de construção em todo o Império. A Basílica, conforme revelou a investigação, foi projetada com base nos princípios da simetria e da harmonia, características marcantes da arquitetura romana. Vitruvio, o famoso arquiteto romano, havia defendido que os edifícios deveriam ser projetados de acordo com os princípios da utilidade, da firmeza e da beleza. A Basílica Perdida parecia incorporar esses ideais de maneira quase perfeita. A equipe de arqueólogos encontrou evidências de que a basílica havia sido construída com um sistema de proporções áureas, o que dava à estrutura uma aparência de harmonia e equilíbrio. À medida que mais detalhes da basílica vieram à luz, os especialistas começaram a especular sobre o propósito da construção. Era um templo, um local de culto ou talvez um espaço público? A resposta, como muitas outras coisas na história, revelou-se mais complexa do que se imaginava. A basílica parecia ter servido a múltiplos propósitos ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades de diferentes eras. Em um determinado momento, havia sido usada como um local de culto cristão, enquanto em outro momento havia sido convertida em um mercado. A descoberta da Basílica Perdida não apenas lançou luz sobre um capítulo esquecido da história de Roma, mas também inspirou uma nova geração de historiadores e arqueólogos a explorar os segredos ocultos da Cidade Eterna. A equipe de arqueólogos continuou a trabalhar no local, descobrindo novos detalhes e fazendo novas descobertas. Encontraram uma série de inscrições que davam informações sobre a história da basílica e sobre as pessoas que a haviam construído. A descoberta da Basílica Perdida também gerou um grande interesse entre o público em geral. O local foi aberto ao público e milhares de pessoas visitaram a basílica nos meses seguintes. A basílica se tornou uma atração turística importante e ajudou a promover a preservação do patrimônio histórico de Roma. Enquanto continuamos a desvendar os mistérios do passado, somos lembrados da importância de preservar nosso patrimônio histórico para gerações futuras. A Basílica Perdida é um exemplo notável da riqueza e da diversidade da história de Roma e um lembrete da importância de proteger e preservar nosso legado cultural. A história da Basílica Perdida é um capítulo importante da história de Roma e um testemunho da criatividade e da habilidade dos arquitetos e engenheiros romanos. Hoje em dia, a Basílica Perdida é considerada um dos mais importantes sítios arqueológicos de Roma e é um destino popular para turistas e estudiosos.
A sua descoberta foi um marco importante na história da arqueologia e abriu caminho para novas descobertas e novas gerações de historiadores e arqueólogos. E, à medida que continuamos a explorar e a aprender sobre o passado, somos lembrados da importância de preservar e proteger nosso patrimônio histórico para gerações futuras. Inscreva-se no O Cofre Histórico.